O que diz a norma sobre tomadas 220 volts? Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. O principal objetivo desse vídeo é demonstrar como é que eu faço normalmente um circuito 220 volts. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais no YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. A norma diz que as fases pode ser qualquer cor que não seja as reservadas. E quais são as reservadas? Verde para o aterramento, no pino do centro, verde ou brasileirinho, e azul claro para o neutro. Como se trata de uma tomada 220 volts, eu não tenho neutro aqui nela. O que eu tenho aqui? Uma fase preta, que está vindo aqui desse lado, e uma fase vermelha que está vindo aqui desse outro lado. Aqui mais na frente, esse verde aqui é do terra ou aterramento. Essa tomada da cor vermelha, ela é para identificar um circuito 220 volts. Quando tinham a mesma cor, vamos imaginar branca, né, a tomada, e o orifício do mesmo tamanho, era muito comum as pessoas colocarem aqui dentro o equipamento 127 volts. Por quê? Porque não tinha identificação. Tinha gente até que colocava aqui, né, escrito 220 volts. Mas em muitas situações essa escrita saía fora ou caía e a pessoa acabava por queimar o seu eletrônico, o seu eletroeletrônico ou o seu eletrodoméstico. Por isso que passaram a usar, né, a exigir que seja colocada aqui, uma tomada 220 volts. Uma coisa que eu faço também para identificar os circuitos e aonde está chegando os circuitos, né? Por exemplo, aqui eu tenho preto e vermelho, né? Aqui também, preto, que dá sequência aqui, e vermelho, que dá sequência aqui, tá? Lá no meu circuito, onde eu vou ligar o meu equipamento que pede uma tomada 220 volts. Visitem meus canais no YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. E quando você visitar esses canais, dê um joinha, se inscreva, faça comentário e nos mande sugestões. Quando o YouTube percebe que há essa interação entre o canal e os participantes, o YouTube entende que aquele vídeo ou aquele canal tem algo de interessante e passa a divulgar para mais pessoas. Nos ajude a melhorar as inscrições e visualizações dos nossos canais. O disjuntor bipolar precisa ser usado. Esse aqui eu estou usando a título demonstrativo, esse aqui é de 50 amperes. Esse meu circuito não precisa de tudo isso de amperagem, tá? Mas isso aqui é demonstrativo. O que precisa ficar claro? Que no circuito bifásico, como é esse caso, eu preciso de ter um disjuntor bifásico e não um disjuntor, dois disjuntores, né, monofásico. Vamos imaginar que esse circuito seja de 32 amperes. Então, tem disjuntor bifásico de 32 e também tem disjuntores monofásicos de 32. Tem muita gente que põe dois disjuntores de 32, se fosse o caso aplicado aqui nesse circuito. As recomendações da ABNT NBR 5410 precisam ser seguidas. O aterramento está aqui, no pino do centro. No caso do 220, né, ou de circuitos bifásicos, independe de que lado você vai entrar a fase,
não existe uma recomendação específica. Eu posso ter, por exemplo, a fase vermelha está aqui, a fase preta está aqui. Mas eu poderia ter a fase preta lá e a fase vermelha do lado de cá, não tem problema nenhum. Desde que o aterramento esteja aqui no centro, tá? Já no circuito monofásico, com o neutro, eu preciso seguir de na esquerda aqui o neutro. Nesse caso do monofásico não teria um disjuntor bifásico. O neutro na esquerda e a fase na direita. Tem gente que pergunta, mas qual é a diferença de eu ter 2 disjuntores aqui e ter um disjuntor? É simples. Se eu tenho problema nessa fase preta por alguma razão, e eu tenho 2 disjuntores, quem vai desarmar vai ser um disjuntor ou o disjuntor que está passando a fase preta. Nesse caso aqui, se eu tenho problema na fase preta, tendo o disjuntor bipolar, vai desarmar os 2 disjuntores. Eu falo 2 disjuntores porque aqui, tecnicamente falando, eu tenho 2 disjuntores fundidos no outro. Já que eles não têm aqui conexões metálicas do lado de dentro deles. Porque se tivesse, ia fechar curto, né? Uma vez que eu tenho 2 fases diferentes chegando nele, e se tivesse conexões metálicas, ia fechar curto. Então, esse é o principal ponto a ser observado. Se eu tenho 2 disjuntores independentes separados, monofásicos, problema na fase preta, ia desarmar um, ficava o outro ligado. E muita gente estava levando choque elétrico ou no equipamento ou no próprio circuito, porque sempre tem um disjuntor acionado. Às vezes a pessoa esquece na correria e acaba levando choque elétrico naquele circuito. Tá? Então, a diferença básica, né, é essa. 2 disjuntores individuais, problema em uma fase, desarma um, fica o outro ligado. Um único disjuntor bipolar, problema em uma fase, desarma os 2 disjuntores ou desativa as 2 fases. E certamente a pessoa não vai levar choque elétrico no circuito ou na sequência do circuito. Basicamente é assim que é um circuito bifásico ou um equipamento bifásico, 220, normalmente eu uso a expressão, porque esse aqui vai ser 220 volts. Tanto é que a tomada está seguindo aqui a norma para diferenciar e evitar choques elétricos na instalação elétrica. O que precisa ficar claro nesse vídeo, eu gosto de deixar bem claro essa informação. Circuito bifásico ou equipamento 220 volts, recomenda-se que eu tenha 2 fases, normalmente eu tenho 2 fases, é claro, mas recomenda-se que eu tenha disjuntor bipolar para proteger o circuito. Recomenda-se que tenha um aterramento, nesse caso aqui está o fio verde. Nesse circuito 220 eu não uso o neutro, nesse caso aqui eu tenho 2 fases chegando e, embora não há uma recomendação de você separar cores das fases, nesse caso de circuito, não é obrigatório você fazer isso. Normalmente eu faço para facilitar a identificação no circuito. Se tivesse 3 fases, certamente eu teria 3 cores de fio, chegando aqui e saindo aqui, no caso aqui do bipolar, eu teria um disjuntor para um circuito bipolar com 2 fases alimentadas pelo circuito trifásico. Visitem meus canais do YouTube, dê um joinha, compartilhem em suas redes sociais. Nos ajude a demonstrar para o YouTube que esse canal tem alguma coisa de importante para as pessoas que querem aprender a eletricidade ou para as pessoas que têm dificuldade nas informações ou nos assuntos relativos à elétrica. Toda vez que você compartilha um vídeo, que você dá um joinha, que você faz comentário ou dá sugestão, o YouTube passa essas informações entendendo que tem algo de importante, porque tem muita gente visitando esses canais. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.